Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando, debatendo, falando aí sobre diversas questões, né, que precisam ser faladas e vamos que vamos aí com a minha conversa com o Rogério, né, ele que é do movimento Nosso Parque, né. Vamos aí discutir um pouco aí sobre essa questão, né, do que se trata, né, o movimento, quais são as reivindicações e tratar também de outras questões aí que estão em pauta, né, no estado de São Paulo, como a questão da privatização da Sabesp. Então, sem muita demora, sem muita enrolação, o Rogério, por favor, eu peço aí que, né, você se apresente, né, para o público, né, antes da gente começar. Tá joia, Guilherme. Primeiramente, agradecer, né, o espaço, a oportunidade aqui, né, no Mesa de Debates. A gente está podendo compartilhar aí com, né, quem segue o canal algumas informações, conhecimentos que a gente tem a respeito das questões ambientais aqui do Vale do Paraíba, do estado de São Paulo, do Brasil. Então, meu nome é Rogério Rabelo, eu sou gestor ambiental, né, tenho pós-graduação na área. Trabalho no INPE, em São José dos Campos, né, já faz 2 anos, mas eu estou na carreira de Ciência e Tecnologia desde 2003. E a gente faz alguns enfrentamentos aqui já há um tempo, né? Alguns trabalhos, algumas atividades relacionadas à questão ambiental, tanto no Vale do Paraíba quanto na Serra da Mantiqueira, né? Inclusive, especificamente na Serra da Mantiqueira, a gente já foi conselheiro do Parque Estadual de Campos do Jordão, conselheiro da APA da Serra da Mantiqueira, né? Pela Associação de Amigos do Gomeral, que eu já fui da diretoria e faço parte ainda, né, como associado da associação. É uma comunidade turística, uma região turística aqui de Guaratinguetá, que fica entre Guaratinguetá e Campos do Jordão. Inclusive tem o Caminho da Fé, né, passa por esse bairro, acessando a Aparecida. E a gente está à disposição, Guilherme, para conversar um pouquinho aqui sobre as questões que envolvem a questão ambiental na região. Acho que o seu... Rogério, então eu gostaria que você falasse um pouco um pouco mais, né? Você falou aí, né? Sobre o movimento, né? O que é o nosso parque, né? Como surgiu, né? O que levanta. Tá joia, Guilherme. Então, a rede, né, que a gente se estrutura em forma de rede, a gente tem um núcleo aqui no Vale do Paraíba, também temos um núcleo lá no Vale do Ribeira, e a maior parte do pessoal está na região, né, está na capital, né, do estado, em São Paulo. E esse movimento ele surgiu se opondo à forma truculenta, né, como o Estado, em específico ali a gestão Dória, colocou a questão da privatização dos parques, né? E a gente observou desde o início, né? Eu entrei depois, eu aderi depois ao movimento, eu não sou um dos fundadores, mas eu tive contato e tal, enfim, aí a gente acabou congregando com eles, né? Um convite feito pelo Fábio Sanches, que é um dos coordenadores do movimento lá em São Paulo. E a gente observou desde o início, né, uma forma truculenta de fazer essas privatizações, passando por cima dos conselhos gestores, passando por cima dos planos de manejo, né, dos parques estaduais, os planos diretores dos parques urbanos de São Paulo, né? Então, tudo isso é em prol de maximizar o lucro das concessionárias, privilegiar o lucro em vez da contemplação, em vez da educação ambiental. Tudo isso a gente foi vendo ao longo do tempo se concretizando. E embora não seja parque, mas também entrou no pacote aí das privatizações e concessões, só para dar um exemplo, né, que aconteceu essa semana, o show do Roberto Carlos foi cancelado por causa de problemas de concessão, obra mal feita lá, vistoria do Corpo de Bombeiros não passou, né, no caso do Pacaembu. Então é muito parecido, né, a questão. E aí puxando aqui para, quer dizer, dois parques que são, assim, o Ibirapuera em São Paulo, Água Branca, né, Vila Lobos, entre outros, com problemas também, né? E aí puxando aqui para a nossa região, né, Campos do Jordão, que eu falei que eu fui conselheiro,
E num primeiro momento a gente teve como bons olhos ali, parecia interessante, né? Vou deixar o pessoal da Fundação Florestal mais voltado para pesquisa, conservação, a parte de uso público a concessionária vai fazer, parecia um modelo interessante, né? Mas no fim das contas, Guilherme, o que a gente percebeu é que a partir do momento que o contrato é celebrado, a concessionária acha que é dona da área e ela quer fazer o que for mais vantajoso para lucro. Infelizmente é isso. Rogério, né, eu gostaria que você falasse para o público qual é a importância, né, de defender esses parques. Uhum. Então, eu vou fazer uma pequena separação aqui, né, dos parques naturais e os parques urbanos, né? Os parques urbanos, a gente tem a questão do lazer, da contemplação, educação ambiental. Quanto mais parques, eu tendo também a ter uma melhor drenagem das áreas, né? A própria área de parque, áreas verdes, ela serve como drenagem, essas áreas, elas contribuem para que não haja inundação, né, nas cidades, ou que seja mitigada essas inundações. A questão do calor também você consegue, né, Guilherme, diminuir a amplitude, deixar o ambiente, né, o clima, o microclima, né, com um ambiente melhor. Tem a questão da fauna, né, que você consegue fazer ali uma conservação também da fauna urbana, digamos assim, nessas áreas. Então, é o que a gente chama de serviço ecossistêmico, né? Essas áreas, elas promovem isso, né? Aí eu estou dizendo no ambiente urbano. Agora, falando um pouquinho dos parques naturais, que geralmente são em zonas rurais, né? Áreas de relevante interesse ecológico, seja, por exemplo, a Serra do Mar, né? Parque Estadual Serra do Mar, o Parque Estadual de Campo de Jordão, que eu citei há pouco. Isso falando dos estaduais, né? Aqui, como eu estou aqui em Guaratinguetá, mais próximo aqui, por exemplo, a gente tem 2 parques federais, né? Que é o Itatiaia e também é da Serra da Bocanha. Essas áreas, elas servem para a gente conservar a biodiversidade. A Mata Atlântica, a gente tem menos de 10% conservada, né? Então, é muito importante a gente ter essas áreas como áreas relevantes para a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica aqui na região. E aqui no Vale do Paraíba, especificamente, né, falando da Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, todos os afluentes do Paraíba, né? Então a gente tem toda a questão de segurança hídrica. Sem floresta não tem água. Então, se acabar com a floresta, a gente não regenerar, tem que avançar mais, o Código Florestal, a gente tem que avançar, a gente tem que fazer cooperação, né, o cadastro ambiental rural, enfim. À medida que a gente consegue fazer a restauração desses mananciais, a gente vai ter mais abundância de água. À medida que eu permito a destruição dessas áreas, desses mananciais. É um exemplo também, eu falei há pouco de plano diretor, plano de manejo, mas aqui na região do Vale do Paraíba, a gente tem uma APA, que até hoje, super importante, né? A APA Mananciais Paraíba do Sul, né, da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que até hoje ela não tem plano de manejo, não tem conselho gestor instituído, né? Então, inclusive, tem uma questão que a gente pode falar um pouquinho mais adiante, a questão da termoelétrica, né? A gente até questionou o Ministério Público Federal, e aí é outro enfrentamento que a gente faz através de outro movimento, né, que é da Frente Ambientalista aqui do Vale do Paraíba, mas eu questionei, né, a gente questionou o Ministério Público Federal, como é que a gente instala uma termoelétrica aqui na região e eu tenho uma APA aqui que preserva, né, os mananciais aqui, que atende a Grande São Paulo, atende também a região metropolitana do Rio de Janeiro. Como é que eu instalo essa termoelétrica aqui na região do Vale sem que essa APA ainda tenha um plano de manejo? Qual o impacto? Eu não consigo nem avaliar. Eu não tenho ainda um diagnóstico da área, né? Dessa APA, né? Que é super importante. Ela é fragmentada, ela pega toda a região lá das represas, né? Paraibuna e tal, os mananciais, outros mananciais aqui na Serra da Mantiqueira. Então, não é uma APA contínua. Ela pega fragmentos. Aqui em Guaratinguetá, por exemplo, a bacia do Ribeirão Guaratinguetá, que atende a cidade, é um fragmento dessa APA. Né? Então, assim, qual o impacto dessa termoelétrica? Né? Então, a importância dessas áreas de proteção ambiental. E aí dos parques, né? Voltando a falar dos parques, educação ambiental, né? Contemplação, enfim, tem uma série de questões aí que
né, que levou, né, no século passado, o Estado de São Paulo, a gente criar esses parques, né? Agora, entregar de qualquer jeito para a iniciativa privada, só para pôr lucro em cima, enfim, acho que não faz muito sentido. E você, pelo menos em São Paulo, você tem alguma noção, né, de quem são essas empresas que estão de olho no parque? Então, uma coisa interessante, que até pouco tempo atrás, não havia empresas no mercado, digamos, com esse know-how. Quem tinha esse know-how? O Instituto Florestal, que foi extinto, tá? Outro detalhe também, né? Para poder emplacar, para poder avançar com essa agenda de privatização, o governo estadual teve que enfraquecer os órgãos ambientais. Então, o Dória extinguiu a Secretaria de Meio Ambiente e juntou ela, né, com a Secretaria de Infraestrutura. O Tarcísio, agora, mais recentemente, ainda colocou a parte de transporte e logística. Então, infraestrutura, meio ambiente, meio ambiente vem na frente, mas na hora da H, enfim, na hora do investimento, na hora da gestão, acaba ficando por último, né? Mas então, hoje nós estamos com uma Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Né? Então, enfim, essa parte ficou bem precarizada. Além disso, 3 institutos de pesquisa super renomados, antigos, centenários, né? O Instituto de Biológico, o Instituto Florestal e o Instituto de Botânica, não, o Geológico, o de Botânica e o Florestal foram extintos, juntaram eles num Instituto de Pesquisas Ambientais, mas de forma meio atrapalhada ali, sem ainda estar se estruturando isso. Mas a gente entende que todo esse enfraquecimento do sistema ambiental paulista foi para poder emplacar as concessões. Porque esses órgãos, da forma como a gente está vendo a coisa acontecer, certamente ia emperrar. Né? E está tendo movimento, eles continuam, né? Inclusive, esses pesquisadores estão com a gente no movimento Rede Nosso Parque, também tem o pessoal da PQC, né, que é uma associação de pesquisadores do Estado de São Paulo, pesquisadores científicos do Estado de São Paulo, que fazem parte também, congregam com a gente no movimento. E tem uma série de problemas, uma série de questões relacionadas, inclusive, a pesquisas feitas em áreas florestais, e agora o pessoal quer entregar essas áreas florestais para fazer exploração econômica, pura e simplesmente, das áreas, né? Enfim, então assim, foge totalmente é um desvio total de finalidade, né? Assim, não vieram com uma história de modernizar o Estado, sempre tem aquela narrativa, né, aquela ladainha, modernizar o Estado, reduzir custo, mas nem reduzir custo não reduz, sabe? Porque aí ele entrega, né, muitas vezes a área, o privado vai explorar aquela área e vai ter o lucro em cima, e aquele royalty, aquele recurso que poderia estar sendo investido nos institutos, sem onerar o Estado, deixa de entrar. Então é tudo narrativa. Aí você está um outro caso, né? Parecido, que assim, análogo, mas teve uma empresa também estadual, a Codasp, a Companhia de Desenvolvimento Agrícola do Estado de São Paulo, que na gestão do Dória foi extinta. A gente tinha um bosque aqui com mais de 260 árvores aqui em Guaratinguetá, que era inclusive a sede da Secretaria de Agricultura. Esse bosque essa área foi para penhor, uma empresa comprou, foi parar na mão da Rede Chibata, e eles passaram o facão. A árvore com mais de 1 metro de diâmetro foi cortada sem dó, para instalar mais um supermercado em Guará. Né? Então, assim, e sendo que a gestão atual de Guará prometeu criar um parque, não criou nenhum, a gente está indo para o terceiro supermercado já, mas fechou uma rede também, né? Porque eles favorecem um lado, acaba, enfim, o capitalismo vai se. Esse negócio de criar emprego e tal, assim, dessa forma, né? Que não é sustentável. Né? Então, você favorece uma rede e você desfavorece a outra. Né? Então, assim, a Rede Dia, por exemplo, fechou os supermercados aqui na região, né? Então é tudo mais uma narrativa. Mas, então, fechando esse pensamento aí, né? Que a gente está percebendo, Guilherme, é um movimento muito forte mesmo, né? Somente a gente viu acontecer isso muito forte aí com a gestão do Dória, interesses econômicos, né, prevalecendo sobre os interesses de particulares, prevalecendo sobre o interesse coletivo. Né? Então, eu vi um amiguinho do rei e consegue comprar a área. Enfim, fica por isso mesmo. Questiona o Ministério Público, a gente continua questionando,
faz um trabalho também, né, complicado, enfim. Então a luta continua, mas é árduo, é difícil e é um movimento, a gente quer ver se a gente consegue reverter, né? Mas a gente ainda o ponto de inflexão está mais para frente ainda. Mas esse caso, por exemplo, do Pacaembu, acho que vai dar bastante repercussão. E o que o Ministério Público afirma, né, quando você tenta fazer esse diálogo? Então, vou falar especificamente aqui de Guará, né? Mas a gente vê relatos também no estado inteiro, na região, né? O que a gente consegue jogar para a esfera federal, a gente tenta jogar. Porque na esfera estadual é mais difícil, a promotoria, o poder político tem mais acesso às promotorias e tal, enfim. Mas a gente vê aqui em Guará, cada indeferimento, cada arquivamento de inquérito ou indeferimento de representação, Guilherme, sem pé nem cabeça, não tem fundamento nenhum. Os caras vão no peito. Muitas vezes, algumas vezes a gente consegue reverter em São Paulo, né, que em São Paulo, eu digo, é no Conselho Superior do Ministério Público. Até para quem está acompanhando a gente, é interessante, né, pessoal, compartilhar um pouquinho desse trâmite, né? Quando eu faço uma representação no Ministério Público, ele pode dar provimento ou indeferir, abrir o inquérito ou não abrir, né? Se ele faz indeferimento, ou se ele arquiva o inquérito, a gente acha que foi de forma arbitrária, a gente pode recorrer para o Conselho do Ministério Público em São Paulo, né? Só que nas últimas, a gente recorreu algumas vezes, deu certo, revertemos lá, que foram, a gente entende que foram, e o Conselho entendeu também que foi arbitrário o arquivamento. Mas, ultimamente, na questão ambiental, a gente não, em Guaratinguetá, a gente não tem conseguido, né? Eles têm conseguido indeferir aqui e depois confirmar esse deferimento lá no Conselho. Ultimamente, a gente tem recorrido à Corregedoria. Uma foi indeferida, a gente está aguardando agora a outra. A outra, né, a última, tem uma área aqui próximo do Santuário de Frei Galvão, que é uma disputa antiga que tem aqui na área, em Guaratinguetá. São os 590 mil metros, a gente quer transformar em parque, e a prefeitura e a família, que era dona da área, né, até a década de 70, que é a família Byton, eles querem passar por cima de tudo, inclusive de córrego, nascente, eles querem lotear tudo, querem drenar tudo, conforme outros loteamentos que eles fizeram de forma totalmente equivocada no passado. E todo ano também pega fogo, chega nessa época do ano, 590 mil metros, ele queima quase tudo. Né, queima tudo, né, recupera nascente, faz TCRA, que é termo de compromisso de recuperação ambiental, depois queima tudo, abandona. Foi aberto, né, uma denúncia nossa no passado, depois de umas queimadas que teve lá, abriram o inquérito. Aí, recentemente, o promotor de meio ambiente passou para outro promotor, a de patrimônio público, e foi indeferido de forma... não poderia onerar, porque se fosse fazer a conservação que tem que fazer, o monitoramento que tem que se fazer, a conservação, colocar câmera, a alegação da prefeitura que ia onerar e o promotoria entendeu que, ok, vai onerar demais as áreas, né, onerar demais o patrimônio público. Mas é uma PPP, então onerar o quê? Na verdade, o que eles não querem é reduzir a margem de lucro do empreendedor. Essa área que eu estou falando especificamente é uma parceria público-privada, mais uma, né? Problemática que nós temos na região, no estado e no Brasil, enfim. Então, essa uma agora, a gente vai ver mais para frente, né? Talvez passe para vocês dar alguma informação, mas a gente vai correr para a Corregedoria do Ministério Público e também para o Conselho. Então, a gente vai ver o que vai acontecer. E a gente, agora falando especificamente da questão das concessões, né? Falei da parte ambiental aqui de Guaratinguetá, mas falando de concessão de forma geral, a gente tem questionado, tem feito, né? Eu digo o movimento, a associação que eu falei há pouco, a PQC também, né? Tem havido alguns enfrentamentos, alguns questionamentos no Ministério Público. A gente tem tido algumas vitórias, né, nesse sentido. Algumas concessões a gente conseguiu suspender, né? Mas existe, como eu disse, um lobby muito forte, né? Muito dinheiro envolvido, e aí a gente pode até entrar na outra questão aí, que é da Sabesp. Não tem pé nem cabeça, e Guará é um exemplo para quem quiser fazer concessão de saneamento. Venham conhecer Guaratinguetá, a gente está à disposição, um exemplo de que não deve ser feito em saneamento.
né, que deu tudo errado, fizeram em 2008, vieram com essa história também. Ah, não, vai universalizar, vai ter investimento privado, tudo que o governo atual, o Tarcísio, está falando, né? E a gente que é de Guará, que é gato escaldado, a gente olha tudo como lorota. A gente já viu esse filme. Certo. E então eu acho que a gente entra um pouco nessa área também, né, da questão do saneamento. Eu queria que você falasse um pouco mais, aprofundasse, né, usando aí exemplo como Guará. Uhum. Então, Guaratinguetá e outras cidades aqui da região, se eu não estou enganado, além de Guará, Jacareí, Aparecida e Piquete, eu não sei se tem de cabeça agora, né, salvo engano, são essas 4 cidades que o saneamento é municipal, né? É um serviço autônomo, não é ligado diretamente à Sabesp. E não por acaso, são cidades com nível de tratamento de esgoto muito menor que o da Sabesp, muito menor. Guaratinguetá e Piquete, em 2008, foram pela linha da privatização, deram com os burros na água. Virou ação civil pública, o investidor, né, que era CAB ambiental, ela não fez o investimento que deveria fazer, né, teve inexecução contratual, enfim, virou bola de neve. Né, como eu disse, ação civil pública do Ministério Público Federal e tal. Até hoje está enrolado isso, então, né, quem colocou essa questão lá atrás, aliás, fica, né, de alerta aí, né, para quem está levando no peito a questão da privatização aí da Sabesp, que, enfim, pode atender alguma promessa de campanha aí, mas o CPF fica na reta, né, porque o pessoal está respondendo até hoje aqui, CAB ambiental já teve envolvido alguma questão aí na época lá da Lava Jato e tal. Enfim. Então foi assim, eu colocaria a experiência que nós tivemos aqui de concessão, né, do saneamento, mais especificamente do tratamento de esgoto, porque o tratamento de água continuou com a autarquia municipal, com a empresa municipal, que aqui é a SAEG, né, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, foi um desastre completo. Né? A gente saiu ali de 19%, chegamos próximo de 29%, mas pleno século XXI, 2024, né, alguns anos aí, 2030 está aí, né? A gente está com 70% de esgoto ainda sendo jogado no Paraíba in natura. Então, assim, valeu a pena. E se nós tivéssemos feito o contrário, na mesma época que Guaratinguetá optou pela privatização do esgoto, Lorena optou por fazer o contrato com a Sabesp. Hoje Lorena universalizou, e hoje Lorena já tem o serviço universalizado. Né? Então, por que fazer a aposta errada, né? E mais um detalhe, o vice-governador era do mesmo partido do Júnior Filippo, né, que à época foi o prefeito que encampou aqui em Guaratinguetá a questão da privatização. Então, a pergunta que fica, né? Será que eles estão usando Guaratinguetá como um know-how para fazer o que não deveria ser feito no governo estadual? Essa é a pergunta que fica, Guilherme. Certo. E, Rogério, né, voltando um pouco aí sobre a questão dos parques, né, teoricamente seria papel do Estado, né, cuidar desses parques, né, inclusive de proteção ambiental. Mas a gente está conversando aqui, a gente sabe que o Estado não faz, né? Então, quem cuida? Né? Aí cabe a pergunta. Então, uma provocação que nós, no movimento Rede Nosso Parque, nós temos feito, e a gente chegou muito próximo disso aqui no Parque Estadual, viu? Antes da concessão. Né? Em vez de eu fazer parcerias público-privadas, por que o Estado não faz parcerias público-comunitárias? Eu envolvo a comunidade do entorno, dentro do conselho, associações comerciais, né, o trade turístico. A gente fez isso aqui no Parque Estadual de Campos do Jordão. Nós estávamos fazendo isso no Parque Estadual de Campos do Jordão, antes da concessão. Inclusive, nós fizemos, antes da concessão, um workshop para falar de um projeto de estrada parque entre Guaratinguetá e Campos do Jordão.
né? A concessão também jogou esse projeto de lado e vieram com uma história. A concessão junto com o poder público municipal, que é alinhado, né, com a gestão estadual que está aí agora. Que era alinhado também com a gestão Dória, né? Mas vieram com uma proposta de estrada cênica, que não tem parâmetro nenhum, não tem regulamentação nenhuma em nível estadual. A Estrada Parque, sim, nós temos regulamentação, decreto estadual que define os parâmetros. Então, nós vínhamos construindo isso, fazendo uma construção coletiva até o ano de 2018. Inclusive, foi o ano que nós fizemos workshop lá em cima, um grande hotel Senac, o Senac foi envolvido, o ICMBio junto, a Fundação Florestal, a prefeitura daqui, a prefeitura de Campos do Jordão. O projeto, quer dizer, foi um evento super bacana, né? Dando ali diretrizes, parâmetros. Chegamos até a fazer uma minuta de protocolo de intenções para desenvolver o projeto, Guilherme. Mas aí, com as mudanças de governo, né, municipal, estadual, e também a questão da entrada ali da concessionária, da privatização do parque estadual, tudo foi jogado de lado, nesse esforço que nós fizemos nos últimos anos. Inclusive a proposta de fazer a Estrada Parque, né? E pior, né, a gente percebeu que eles estão, né, a Fundação Florestal, eles por privilegiar a concessionária, o poder econômico, eles estão até flexibilizando os processos de licenciamento. Então, isso a gente já vem questionando também no Ministério Público Federal, porque, como eu disse há pouco, embora o Parque Estadual de Campos do Jordão seja uma jurisdição estadual, ele está sobreposto em APAs federais, né? Parte dele está na zona de amortecimento desse parque. Está na APA Mananciais Paraíba no Sul, e todo ele está sobreposto no território da APA Federal da Serra da Mantiqueira, né? Então, aí voltando à sua pergunta, né? Quem é que cuida? Aí eu voltando um pouquinho mais atrás, né? Eu falei mais recente o que aconteceu, né, de 2018 para cá, mas voltando um pouco mais, um estudo até que o pessoal da PQC fez. É um projeto que vem gradualmente sendo feito desde o início desse milênio, desse século, né, de estar tirando funções do Instituto Florestal, passando funções para a Fundação Florestal. Eu, particularmente, entendo que fundação e fundo, ela recebe recursos, direciona recursos, mas ela não tem que fazer ela própria a gestão das áreas, né? Mas foram passando a gestão das áreas de conservação para a Fundação Florestal. Então, a gente percebeu que, por um lado, foi a governança foi em nível estadual foi diminuindo, e também a questão de recurso. Então o Estado vai drenando o recurso, vai precarizando para depois justificar. Mas precisa, para você ver. A gente não tem dinheiro, não tem recurso, como é que está o parque lá? Precário. Mas, enfim, você tira recurso da área. Ela, antigamente, o próprio Instituto Florestal, ele recebia recurso e royalty e tal, e mais o recurso das áreas que eram vendidas revertia para o Instituto Florestal para ele investir em todas as outras, né, as unidades de conservação que estavam debaixo dele. Aí depois começa... Na própria questão, ou possível, uma coisa mais louca ainda que aconteceu, é um termo meio chulo, mas eu acho que é o louco mesmo que cabe. Uma coisa que também que eles mudaram quando foram aprovar a legislação ali que autorizou a concessão das áreas, dos parques, estava previsto um artigo na lei que obrigava o Estado a fazer a aplicação do recurso das outorgas, né, que inclui a outorga, as concessões, para as unidades de conservação, para os parques. Aí eles retiraram esse artigo, foi revogado esse artigo, foi tirado esse artigo. O que aconteceu? Agora o governo do estado, a partir dessa legislação, ele pode receber o recurso e investir onde ele quiser, tipo em outro lugar. Então, assim, o recurso que eu gero com as unidades de conservação, em vez de eu reinvestir nelas, né, pode estar sendo direcionado na questão do processo de concessão em si, né, e da outorga. Esse valor arrecadado com a outorga, que no caso do Parque Estadual aqui foi, não estou enganado, salvo engano, foi 9 milhões,
eu posso estar colocando ele em outras áreas. Enfim. E vai para o Tesouro para eles fazerem o que quiser com o dinheiro. Então, tá errado, né? Então, é todo um projeto, né, de gestão após gestão. Começou lá com o pessoal do PSDB, depois foi com o pessoal mais radical, digamos assim. Eu enquadraria como neoliberal a turminha lá do Dória, e agora estão avançando com essa agenda na gestão do Tarcísio. Sim. E, Rogério, né, você falou aí da questão da termoelétrica, né? Gostaria que você entrasse um pouquinho mais nesse tema, né? Que o Mesa de Debate está tratando aí bastante sobre isso, né? Como que você vê esse debate aí de uma construção da termoelétrica em Caçapava? Então, essa questão da termoelétrica, Guilherme, ela fica rodando aqui esse fantasma, né? Uma hora está em Canas, outra hora está em São José. Eu não lembro agora de cabeça se teve uma outra cidade aqui. Me parece que teve mais uma, salvo engano, mais uma cidade aqui. Mas agora está essa questão em Caçapava. Assim, pelo que eu já vi, né? Eu vou falar primeiramente da questão técnica de uma termoelétrica aqui na região, depois eu entro numa questão mais abrangente que envolve aí o processo, também foi um processo que a gente tem de viciado, né, de privatização da Eletrobras. Aconteceu no governo passado, o governo Bolsonaro, a gestão Paulo Guedes, etc. Então, pelo que eu já vi, né, tudo que foi falado aí pelos pesquisadores, pessoal do INPE, do ITA, né, principalmente aí a Luciana Gatti, Wilson Cabral, né, Luciana Gatti do INPE, Wilson Cabral do ITA, entre outros, né, entre outros especialistas aqui da região, as audiências que a gente participou, que foi unânime. Acho que eu não lembro de ter uma fala lá na audiência Caçapava, né, em favor da termoelétrica. Eu não lembro de ter uma fala. Foi todas as falas contrárias, né, e muitas falas, muito bem pontuadas ali, contrárias à termoelétrica aqui no Vale. Então, principalmente por, assim, a questão, né, de gás de efeito estufa. Então, em princípio, a gente não precisaria estar gerando essa, né, pela nossa matriz energética, pela capacidade que nós temos ainda de avançar com eólicas e solar, né? Pelo que foi falado, não há, né, teria necessidade, né, das termoelétricas. A gente está aí com uma folga nesse sentido, né? A questão de dispersão também de gás aqui na região, né? E por mais que ela filtre, por mais que tenha um sistema, etc e tal, alguma coisa ali vai escapar, né? E vai ajudar. A gente já tem a Revap em São José dos Campos, né? Já temos a Dutra aqui, essa passagem aqui, né? A Dutra e mais adiante a Carvalho Pinto, Ayrton Senna. Então, as rodovias aqui da região, mais outras indústrias, então, assim, vai comprometer ainda mais, né? Então, assim, a questão de gás de efeito estufa, mais a questão de aspectos de poluição, é complicada. A questão local ali, né, que eu achei também que foi... A questão da água também é uma questão que está sendo colocada, né, é uma termoelétrica, então, enfim, vai consumir água também. O local em si que eles escolheram, tem nascentes ali também, né, então o próprio local já é problemático isso, você impactar nascentes, também já não é adequado. E aí, extrapolando um pouco mais, esse problema não é exclusivo aqui do Vale, né? Deve estar havendo no Brasil afora aí vários enfrentamentos, né, de comunidades, de lideranças políticas e também né, de ambientalistas e técnicos, enfim, os órgãos de pesquisa, né? Que tudo decorre da privatização da Eletrobras, né, como disse há pouco, feita na gestão passada, e que incluiu lá, né, que o Estado tem que comprar, né, um percentual, né, de gigawatts lá produzidos com termoelétrica, né? Então eles impuseram essa obrigação, né, na concessão, como a gente chama de Jabuti, né, Jabuticaba, ali no projeto de lei. E dos enfrentamentos que a gente tem feito aí, né,
Já tem a DINS aí no STF, né, ação direta de inconstitucionalidade, que os partidos, né, lá atrás, né, lá na época que foi feita a privatização da Eletrobras, questionaram, né, e aí a gente vem fazendo também aqui esse questionamento, né, que esse questionamento aqui no Vale, pegando outras questões ali, né, relacionadas às questões técnicas, né. E mais mobilizações, então a Frente Ambientalista, né, do Vale do Paraíba, a gente se estruturou de forma a ter grupos de trabalho, então a gente vai trabalhando de forma colaborativa, né, os técnicos da região, mais mandatos também que temos na região, que tem também em São Paulo, também nível federal, etc. E para fazer esse enfrentamento, né. Mas aí é uma herança complicada, aí, né? Uma herança que vem, né, de um governo que não tinha comprometimento nenhum com a questão ambiental e, como a gente fala, né, também era negacionista do aquecimento global. Então, reverter esse processo, né, que dá muito trabalho, muito esforço, convencimento também da população, né, para ganhar mais massa crítica nesse sentido, né. Que vem sempre aquela ladainha também, é emprego gerado e tal. Mas, não, se eu criar um monte de parques aqui na região, que depois o Guaratinguetá também, voltando a falar especificamente de Guará, quantos empregos eu posso criar em Guará criando parques urbanos na cidade? A gente tem uma escassez aqui de parques urbanos aqui em Guaratinguetá, né? Por exemplo, né? Mas Caçapava, como é que está a questão de parques aí, área, enfim, saneamento? Eu não sei direito de cabeça, mas toda a economia, né, voltada para a economia circular, a questão dos tratamentos de resíduos, né? Quanto de emprego eu posso gerar com isso? Né? Eu sei que eu saiba, a melhor das cidades aqui na região, acho que é São José, com relação a resíduos, salvo engano, mas posso estar enganado, mas assim, quanto emprego que eu posso estar gerando, né, aqui na região de reciclagem, de tratamento de resíduos de construção civil, né, o melhor aproveitamento deles e quantos empregos eu posso estar gerando com usinas de reciclagem, né? Não precisa ter mais uma usina termoelétrica aqui na região para gerar emprego. Guilherme, acho que tá fechado. Certo, acabou de pousar um bicho aqui, né? Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. E o Rogério, da questão do lazer, né? Qual que é a importância, né, desses parques, né, e da população ter contato, né, com esses lugares? Então, né, a gente que está aqui no interior, né, digamos assim, aqui no Vale do Paraíba, que não é capital, né, ou no Vale do Ribeira, ou mais para o interior de São Paulo, também mais para o centro-oeste ali, a gente ainda tem mais facilidade de contato, né, com áreas verdes, né? Os centros urbanos ficam mais próximos, né, das áreas rurais. A gente consegue avistar, né, com certa facilidade no horizonte, né, pelo menos aqui no Vale do Paraíba, né, as serras, né, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, as colinas que nós temos aqui no Vale e tal. Agora, por exemplo, né, falando da capital, né, aquele mar de prédios lá, né? Então, enfim, se a gente não tem o Ibirapuera, o Parque da Água Branca, Vila Lobos, entre outros, Trianon, etc., entre outros lá, se a gente não tivesse feito essa conservação, né, assim, qual o contato que a população teria com esses parques, né? Então, aqui em São José, né, o Vicentino Aranha, né, a região ali do Banhado, né, o Parque da Cidade lá em São José, que também vai entrar aí nesse embate agora de privatização, né? E um problema que nós temos também com a privatização, que é bom destacar, né, voltando a falar dela, das concessões, é que a população, classe média, média alta, tem mais facilidade até de ir a um parque, ir a São Paulo, no Ibirapuera, né, uns parques, frequentar os parques aqui da região, ir lá no Horto, né, no Parque Estadual de Campos do Jordão, o Horto Florestal, né. Mas você tem a população mais
mais vulnerável, mais humilde, que à medida que você privatiza, dificulta o acesso dessa população. A gente está vendo isso acontecer. Né? É um processo que a gente chama de gentrificação também, né? Que a gente está observando. Então, assim, a gente vê o parque, né? Os parques, né? Os parques públicos, né? E nada impede que os privados aí com área particular criem seus parques também, inclusive tem, né, no ordenamento aí da ambiental jurídico, né, tem a figura das reservas particulares do patrimônio natural, que elas podem ser rurais ou urbanas. Então eles podem criar as áreas, pegar, em vez de fazer prédio, vou criar parque aqui nessa área aqui e explorar. Né? Nada impede que ele faça isso. Agora, eu acho muito complicado à medida que você pega um parque público e aí você passa para um privado, ele começa a explorar e ele começa a excluir essa população mais humilde. Isso é complicado. Então, além da questão que eu falei, que já falou, né, lazer, educação ambiental, contemplação, né, os serviços urbanísticos, arquitetônicos urbanísticos também que os parques prestam, né? Também tem essa questão da socialização, né? E até de você fazer uma mescla ali, né? Da sociedade, né? População mais humilde, população mais, né? Estarem juntas no mesmo espaço, né? Ser um pouco mais democrático, né? Agora, quando a gente está observando isso já, esse processo acontecer, né? Com as concessões, os preços estão subindo, estacionamento, os ingressos, e aí você começa a excluir a parcela da sociedade. Né? Isso é complicado também. Então, aquele abismo que nós temos no Brasil, que vem desde o período colonial, passou pelo Império, passou pelas repúblicas e quer se perpetuar, né, daquele abismo, né, social. Né? Você tem uma classe, né, elitizada e que não quer se misturar. Assim, é uma ilusão, é uma bobagem. A gente enxerga. Se essa parcela elitizada, essa elite que nós temos no Brasil, se ela abrisse um pouquinho mão de privilégio, acho que todo mundo ia conseguir viver melhor, bem, inclusive eles melhor também, com menos pressões aí que acabam gerando violência, né, etc. Né, a população menos vulnerável, né, vivendo em favela, etc. Aliás, o outro ponto da urbanização que é bastante complicado, eu falei um termo agora há pouco, de gentrificação, né, mas você vê, você guarda áreas enormes, muitas vezes, na cidade, especulando ali, enquanto isso você tem lá a população morando em torno da Billings, morando também aí em São José, por exemplo, na região do Banhado, que eles estão lá lutando pela regularização, mas provavelmente ali, muito próximo ali, tem a área que poderia estar fazendo empreendimento para eles ali, mas nós quer arrancar e jogar longe, né? Então não quer fazer essa integração, né? Aí muitas vezes usa até a questão ambiental para promover uma violência social, né? Então, enfim, conforme a comodidade, conforme a conveniência, né? E tem todos esses aspectos, Guilherme, que tem que ser levado em conta na questão de criação dos parques e disponibilização deles para a população em geral. Já que você falou do banhado, né, de São José dos Campos, né, para a gente fechar a nossa entrevista aqui, né, como que você vê esse tema? Então, sabe, por mais que eu esteja trabalhando em São José, né, desde 2003, mas eu nunca morei lá em São José, né? Então, assim, eu tenho e mais recentemente agora que teve essa nova tentativa de expulsar o pessoal de lá, que eu me envolvi um pouco mais, né? E estou também junto com o pessoal da Frente Ambientalista, como diz, do Frente Ambientalista do Paraíba. Mas assim, você tem que fazer como eu disse há pouco, né? O que é interessante é o seguinte: muitas vezes você pega uma gestão, né, que é reacionária, que eu entendo assim a gestão hoje da São José dos Campos, e vem com mote ambiental para promover, né, de forma até violenta, né, estou usando a bandeira ambiental, mas vou promover gentrificação, vou excluir essa população daqui e vou jogar lá não sei para onde. Então, é problemático isso.
né? Então, assim, eu não tenho todos os subsídios, aí tem outras pessoas, os colegas, né, que fazem parte da frente, que são lá de São José, que podem estar falando com mais propriedade a respeito. Mas, assim, primeiro tem que respeitar o tempo que as pessoas estão ali, toda a história, toda a vivência, né? Eles estão pedindo a regularização da área, talvez deixar a área ali do núcleo, né, integrada, enfim, e proteger todo o restante da área, né, como parque. Acho que seria uma solução interessante. Mas, e acho que é isso que eles estão pedindo, mas eu não tenho muita propriedade, viu, Guilherme, para dar muitos detalhes e posicionar muito firmemente sobre isso. A não ser o que eu disse há pouco, né? Assim, usar a bandeira ambiental para promover de forma impositiva e assim, a remoção das famílias é demagogia, né? É bastante demagógico. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista no Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Rogério. Gostei aqui do nosso papo e passo a bola aí para ele fazer suas considerações finais. Tá, João Guilherme, então agradecer mais uma vez a oportunidade aqui na Mesa de Debates, né? E vamos torcer, né? Torcer, a gente pede para todo mundo que veja, né, essa nossa entrevista aí, que compartilhe, né? Se tiver também, né, tente entrar em contato através aqui do canal, a gente fica à disposição também para dar mais informações e torcer, né? À medida do possível também a gente pede o engajamento, né, da cidade, pessoal que está aqui nas cidades da região, né, nessas questões, né, contra a privatização da Sabesp, contra a implantação da termoelétrica, pela manutenção dos parques públicos e bem de uso comum do povo, né? E fica o convite. Vamos engajar aí nos movimentos, a gente fica à disposição. Então é isso aí, pessoal. Estamos mais uma vez encerrando, agradecendo novamente ao Rogério, agradecendo também a você que estiver nos assistindo e peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas. Por algum motivo não estou conseguindo, né, colocar aqui o negócio de, né, para passar a, o link, né, para se inscrever, inclusive do nosso Pix, né, que nós temos aqui. Mas enfim, então agradecendo a todo mundo e até a próxima. Fui.